Amigos, e nós vamos dar prosseguimento a uma série iniciada aqui na Autorizada Unidos, uma das maiores revendas Volkswagen do Brasil. Nós estamos aqui na sede da Unidos, na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Quem não conhece a Unidos, com essa amplíssima área de estacionamento, de assistência técnica, uma das maiores oficinas também do Brasil. Ao meu lado está o diretor técnico da Unidos, engenheiro Alexandre Ruga. Nós já mostramos alguns detalhes de manutenção para vocês em programas anteriores. Retomamos o tema com mais força ainda, vocês terão vários episódios a partir agora já do mês de setembro, também no mês de outubro. E hoje nós vamos falar, né, Alexandre, são algumas peças de rotatividade que são fundamentais na segurança veicular. E nós vamos começar por peças que hoje estão sob pressão intensa, que pela buraqueira de Porto Alegre, pela buraqueira das cidades brasileiras, das estradas brasileiras, péssimas condições de pavimentação, a questão estrutural do automóvel sofre muito. Aí começa a haver afrouxamento de carroceria, começa a haver um desgaste precoce das peças de suspensão, os amortecedores têm a vida útil encurtada, os eixos podem sofrer danos graves nos buracos. E eu queria que você falasse sobre isso. Quer dizer, o primeiro dado que nós vamos mostrar aqui são alguns itens que estão sujeitos a um desgaste bastante excessivo no Brasil. E até alguns itens, como os discos de freio, também pela questão da maneira como o brasileiro dirige, né? O brasileiro, em geral, dirige rápido na cidade, freia no semáforo, freia, desacelera, freia e aí vai desgastando principalmente o sistema de freios. Mas fale sobre a necessidade de manutenção. Vamos começar hoje pelo underbody, pela parte de baixo do carro. Quais são ali os elementos mais vulneráveis que o motorista tem que prestar atenção e fazer uma manutenção periódica? Bom, Renato, nós vamos iniciar mostrando itens da suspensão do automóvel, né? Que são os amortecedores e a parte inferior. Então, o amortecedor é uma peça muito suscetível a impactos, né? Ele trabalha justamente para absorver esses impactos. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma peça nova, né? Para que o consumidor tenha ideia, o formato dela, né? Ela é montada no automóvel, ela recebe as molas, borrachas e demais componentes que fazem todo um conjunto. E o amortecedor é essa peça que faz o trabalho de reter a pressão. Aqui ele está na posição que ele fica no carro, né? Exato, ele trabalha desse jeito no carro, né? E faz o movimento nessa haste, o sobe e desce da haste. Aqui é um amortecedor novo, compensaria. Novo. Né? Então, dentro desse amortecedor, ele tem um sistema de retentores hidráulicos, né? Ele, através da pressão hidráulica, ele faz a retenção da ação da mola. Por exemplo, por que o desgaste? Hein? O desgaste. Então, quando você passa por uma situação de muita oscilação, né, então passando por buracos, ele faz movimentos muito rápidos, né, e sofre um superaquecimento. Esse superaquecimento vai fazer com que haja dilatações internas indesejáveis e aí começam a acontecer, então, os vazamentos. Então, ele começa a ter perda do seu fluido, perda do seu óleo, né, do fluido que trabalha e que faz a retenção desse movimento. E aí ele começa a perder a ação. Com isso, o carro começa a trabalhar só em cima das molas, Renato. E aí, então, é o que a gente percebe, oscilações indesejáveis da carroceria. Terríveis oscilações perigosas, né? Perigosas, justamente. Se essas oscilações ocorrem numa situação de curva, né, onde você está iniciando ou terminando uma curva e você tem essa oscilação indesejável, você pode vir até mesmo perder o controle do automóvel. Então, isso é muito importante que seja revisado periodicamente esses amortecedores, a ação dos amortecedores. Bom, em condições ideais de uso, qual seria a durabilidade do amortecedor? Olha, é difícil precisar porque as condições variam muito de automóvel para automóvel e de modelo para modelo. Mas, em média, 50 mil quilômetros é o tempo médio que se espera que um amortecedor tenha a sua vida útil estimada. Claro que se ele for um carro que foi bem cuidado, trabalhou bem, andou bem em estado de bom pavimento, essa vida útil pode subir até 100 mil quilômetros, mais de 100 mil quilômetros. Mas também pode ser reduzida drasticamente, como acontece nos veículos que são usados em off-road, que quebram, arrebentam e aí a vida útil vira pela metade ou menos ainda, né? Olha, Renato, é bem comum aqui na concessionária, a gente pega carros às vezes com 20 mil quilômetros, os amortecedores já não estão mais com a ação que deveriam ter. Por quê? Sofreu muito, né? Táxis, principalmente, veículos que rodam muito no trânsito urbano e as nossas ruas estão por demais esburacadas. A conservação está muito ruim das nossas vias. Então, realmente, um dos primeiros itens que se percebe é a ação dos amortecedores. Eu não deixaria chegar a 50 mil quilômetros no meu velocímetro para examinar toda essa questão de suspensões, né? Porque não é só isso, né? É também a questão das coifas, é a questão de eixos que podem sofrer impactos de pedras e entortarem,
prejudicando a dirigibilidade, tornando-a perigosa. Tudo isso deve ser verificado, né? Exatamente. Um automóvel, em média, os modelos novos estão sendo comercializados hoje, eles têm um plano de manutenção, um plano de revisão a cada 12 meses, né? Ou 10 mil quilômetros. Você tem que dar uma parada nesse automóvel, fazer o seu mecânico de confiança ou a sua concessionária, examinar, ver se esses amortecedores estão com as coifas, todas as proteções no seu lugar, devidamente protegido, né? E não tem nenhum tipo de vazamento. E aí, então, você tem segurança no rodar com o seu veículo. Outro item extremamente de grande desgaste está aqui, no nosso redondo aqui, né? Isso aqui não é prato de sopa, né? Não, sopa de óleo. Mas é o nosso famoso disco de freio, né? E aqui a mania do motorista brasileiro, olha, grande parte, a gente vê isso, eles aceleram de sinaleira a sinaleira. O cara já vê que está lá do amarelo para o vermelho, ele continua acelerando e aí dá aquela frenagem brusca, né? Que gasta mais combustível, inclusive, em cima do sinal vermelho. Ou então passa, né? Que é muito comum, graves acidentes acontecem por desrespeito ao sinal, às sinaleiras ou semáforos. Aqui, o paulista diz semáforo, né? Eu estou cansado de ouvir semáforo lá em São Paulo. Mas o desgaste do disco, como fica? Bom, o disco de freio e a pastilha de freio são peças que trabalham em conjunto, né? Claro que a sua durabilidade vai ser diretamente relacionada às condições do pavimento e à limpeza da via. Se você pega uma via muito suja, uma via com muita terra, muitos detritos, né? Vai haver um desgaste nessa superfície do disco. E aí você tem um elemento de visualização para poder indicar se esse disco está no seu limite de utilização, seu limite de desgaste, que são esses dois pequenos orifícios. Já está em detalhe na tela, né? Isso. Então esses dois pequenos orifícios é que vão mostrar até quanto que a superfície do disco pode ser desgastada. Então a partir daí, desse ponto, esse disco deve ser descartado, deve ser jogado fora e substituído por um novo. Qual é a média, mais ou menos, do desgaste de um disco aceitável que você tem que substituí-lo? Olha, entre 60 mil quilômetros, 80 mil quilômetros, os discos de freio começam a dar sinais mostrar sinais que devem ser substituídos. E aquela história de dar passe em disco, você acredita nisso? Jamais, não faça isso. E tem muita gente que faz, né? Não deve ser feito. Passe em disco não é uma coisa, porque você pode liberar tensões do material do fundido e esse disco vir a empenar numa primeira solicitação que você tenha que fazer uma frenagem de emergência ou descer uma serra frenando, esse disco pode vir a empenar. Então ele vai sofrer oscilações. Semana que vem tem o Alexandre Ruga comigo, toda semana está Unidos e o Alexandre Ruga, nós dando dica de segurança para vocês. E dica de segurança inicia também, evidentemente, pela manutenção preventiva do automóvel.